Olha só. Minha conversa contigo é tão óbvia, que é quase impossível de você compreender. Esse tipo de vídeo tem pouca visualização, porque a vibração desse tipo de vídeo é tão alta e a mente humana, ela está vibrando tão baixo, em um padrão tão baixo, que às vezes se consegue captar, não consegue entender. Quando consegue captar, quando consegue chegar a um tipo de vídeo desse, a mente não compreende, entende? E é interessante que a informação que tem nesse tipo de vídeo faria com que a mente fosse capaz de captar o próprio vídeo. A pessoa vai pegar todas as informações que ela tem na mente dela e através disso ela vai julgar esse vídeo. As palavras que eu estou falando não estão de acordo com nenhuma colocação do mundo. E aí que fica mais complicado e mais irritante para o cérebro para poder ouvir esse tipo de vídeo. Quando a pessoa experimenta qualquer tipo de irritação, raiva, desaprovação, qualquer tipo de sentimento dessa natureza que incomoda o ser, esse sentimento não é do ser de fato, esse sentimento é do ego. Só o ego pode experimentar esse tipo de sentimento. O ser não é o ego, só que o ser, quando caiu no engano do tempo, ele fez um outro tipo de ser que não é o ser, para que substituísse o ser que ele é, tá? Este é o mundo que a gente vive, é o mundo do espaço-tempo. Então, toda vez que a pessoa ela sente algum tipo de raiva, desaprovação, significa que ela projetou o que ela acredita inconscientemente sobre ela mesma em algum lugar do espaço. Então, toda vez que você experimentar qualquer tipo de raiva, irritação, seja a menor irritaçãozinha possível, acredite, você caiu nos enganos do ego. O que acontece? Quando a mente, que é o altar, ele foi profanado, né? Essa mente, esse ser santo, ele foi profanado. E aqui no mundo é isso, né? É o mundo da profanação, né? Entre aspas, porque nada disso aconteceu, tá? Nada disso aconteceu. Só que a mente, ela acredita que aconteceu. O ser multidimensional, ele acredita que aconteceu. O ser que está vivendo, o não ser, ele acredita, o ego, ele acredita que ele é vítima de um mundo. De acordo com o grau de profanação desse templo, o espaço que ele vive vai projetar todo esse sistema de pensamento dele. É interessante entender isso aqui, se é que você já conseguiu vir até aqui. Porque assim, uma vez que esse ser, ele acredita que ele está no espaço-tempo, ou seja, ele está fora da eternidade, ele acredita que as imagens que ele projetou, tá? Ele expulsou da mente dele, quer dizer, ele se expulsou do paraíso, que é essa paz mental. Ele acredita que todas essas imagens
as situações vão atacá-lo de volta. São só crenças. Nada disso existe. O mundo não existe. Se você não acredita nisso, rasgue a Bíblia. Porque Apocalipse está falando disso. Então, quando eu digo que em todas as palavras de Jesus estão todas as respostas de todas as perguntas do mundo todo, porque está. Se você prestar atenção em João 18,6, você vai ver que quando os soldados foram prender Jesus, eles perguntaram sobre Jesus e ele respondeu, sou eu. Jesus respondeu, sou eu. E recuaram e caíram por terra. Quando a mente, ela encontra esse estado da consciência absoluta, ou seja, da consciência sem estar focalizada em pontos específicos, que essa é uma característica do ego, quando a consciência ela focaliza em um ponto do espaço-tempo, esse corpo físico que ela acredita que é ela, tudo se torna material. Então, quando a consciência ela se encontra no estado do eu sou, ela se encaixa nela mesma, aí o engano cai por terra. Todos os problemas são um problema de relacionamento entre você e o próximo no tempo. Como a mente, a partir do momento que ela caiu por terra, né, a consciência, ela se dividiu e começou a estar consciente de um corpo físico, ela acredita que todas as imagens que ela está vendo não é ela mesma. E aí ela cai no engano. Tão fácil que eu tô te falando aqui. Só que se você só vai acreditar nisso, se você quiser, 2, se você aceitar. Só que para acontecer essas duas coisas, você vai ter que testar. Porque como o evangelho é só isso aqui que eu tô falando, e tá lá no livro mais lido do mundo, e ninguém entendeu, o que eu tô falando não é uma novidade. Então, é uma questão de aceitação. A partir do momento em que a mente, ela retira a matéria, ela retira os pensamentos corporais da mente, a mente se livra do ego e ela alcança esse estado de consciência universal. Ela consegue captar as informações com compreensão. Então, assim, como o ego realiza toda essa façanha na mente? Eu vou falar aqui, mas a sua mente, ela tem que estar em um estado de graça, ou seja, ela tem que estar aberta e sem nenhum tipo de julgamento para poder entender o que eu vou falar. Porque assim, quando a mente ela cai no espaço-tempo, quando a mente ela cai no espaço-tempo, ela é expulsa de si mesma, ela se expulsa do paraíso, ela se expulsa do conhecimento de quem ela é, tá? Ela é uma com Deus, ela é uma com o conhecimento, a onipresença, a onipotência. A mente é a própria glória, nada está dividido. Mas quando ela cai nesse engano da matéria, quando a mente cai por terra e fica fora do eu sou, nessa queda, que é uma queda vibracional da consciência, da energia, a mente ela se torna consciente de um ponto específico, automaticamente a vibração dela diminui.
quando isso acontece, todo esse sentimento de culpa que ela vai gerar a partir daí, por causa do senso de autoridade que ela dá a si mesma, inconscientemente ela sabe que ela não é autora de si. Só que a partir do momento em que a consciência ela focaliza em um ponto, ela acredita que ela é criadora de si mesma. E é aí que nasce a raiz de todos os males, a autoridade. A autoridade. E a partir desse erro, tudo que a mente vai ver é ela mesma. Só que como o tempo são formas, as coisas que nós percebemos, ouvimos, estão todas deformadas. Mesmo porque nós estamos a perceber o que nós acreditamos de nós mesmos. E é por isso que não podemos julgar. Sempre que estamos julgando alguém, nós estamos julgando a partir do que acreditamos de nós mesmos inconscientemente. E toda vez que isso acontece, a mente, ela expulsa o problema, ela tenta ver o problema fora dela. E aí, no momento em que ela julga, a partir do momento em que ela julga, ela fortalece essa culpa dentro da própria mente. E quanto mais culpa e quanto mais culpada a mente sente, mais a mente vai projetar o tempo. E o espaço que ela verá, que é o estado mental dela, tudo espiritual, nada material existe. Só que uma vez que a mente ela diminui a vibração e cai no espaço-tempo, ela vai começar a perceber esse estado mental. Então esse estado mental vai se tornar o espaço em que ela vai atuar aqui no mundo, e o sentimento de culpa que ela tem através do julgamento de um e outro vai se tornar o tempo que ela vai permanecer aqui. Então ela pode permanecer a alma, né? Porque é a alma que está aqui, porque o espírito é um, o espírito é livre, o eu sou, o Cristo, ele está desperto o tempo todo. Nada disso aqui no mundo está acontecendo. Mas a alma, a personalidade, ela acredita que está vivendo isso aqui tudo, ó. Ela acredita que os problemas estão acontecendo com ela, que o governo não presta, que ela tem problema de briga na família. Isso tudo é só ilusões do ego, que o ego foi fazendo com essa projeção de culpa. Por isso que o perdão vai ser a única maneira da mente expiar essa culpa. A expiação é a limpeza da culpa na mente. E quando a mente limpa a culpa, tira a culpa do próximo, quando ela ama o próximo, ela se aceita porque ela se ama. Por quê? Em verdade vos digo, se você não amar todas as pessoas no mundo, sem exceção de nenhuma, você não ama ninguém, e pior, você não se ama. Porque o amor, ele é íntegro. O amor, ele não é dividido. E como a mente, ela é íntegra, o universo todo é um só. Então não existe maneira de amar um pedaço e deixar de amar o outro, porque o ser, ele é íntegro. O ser é um. Então se uma pessoa ama o filho, ama a mãe e não ama o vizinho, ou não ama o ex-marido, da mesma maneira, não é amor, é preferência. Preferência não é amor, está bem longe de amor. A preferência faz parte da exclusão. Esse tipo de pedacinhos de problemas que nasceu juntamente com aquele problema da autoridade. Por isso que o amor não faz acepção de pessoas. Por isso que Deus Por isso que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus é um. A mente, ela só vai alcançar esse estado mental. A mente, ela só vai alcançar esse estado mental se ela retirar a culpa de todo o espaço, ou seja, ela retirar a culpa dela
do estado mental dela, porque o espaço, o mundo todo é o estado mental dela. O espaço, o mundo particular de cada pessoa é o estado mental dela. Então a pessoa, ela está dentro da própria mente. Você olha para todo o seu espaço, você olha os seus dias, você olha e você está vendo a sua própria mente, você está dentro da sua própria mente.